No vídeo de hoje, como conciliar a amamentação no peito com a fórmula infantil. Olá, mamãe! Seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira, mãe de Gustavo, mãe de Guilherme. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a amamentação. Como conciliar a amamentação no peito com a amamentação da fórmula infantil. Então já vai ficando aqui comigo até o final desse vídeo. Vou te passar todas as dicas que eu utilizei. E também quero a sua ajuda, tá? Então deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações. E também para que esse vídeo chegue a outras mamães e eu possa ajudá-las. Porque eu sei que é uma grande angústia a gente querer amamentar, mas ter alguma intercorrência e ter que introduzir a fórmula, enfim. Então vamos lá. No vídeo de hoje, como conciliar a amamentação no peito com a fórmula infantil, né? Em alguns casos, às vezes as mães não conseguem amamentar, ou tem questão de volta ao trabalho, ou questão de doença, às vezes a mãe fica doente e precisa introduzir a fórmula, tem que ir ali, não amamenta por um tempo, mas não quer desmamar de vez, né? Quer continuar amamentando, mas é necessário introduzir a fórmula. Por exemplo, passar por um processo de dente, né? Um tratamento dentário. Às vezes alguns medicamentos não é compatível, alguma anestesia não é compatível e aí a gente precisa ter que introduzir a fórmula. No meu caso, por exemplo, eu tive crises de colunas horrorosas, minha coluna chegou a travar 2 vezes e na época eu acabei não introduzindo a fórmula, eu tinha que extrair o meu leite e era bem doloroso. Se fosse hoje, talvez eu tivesse introduzido a fórmula, só que como foi algo muito abrupto, eu não consegui. As crianças já tinham, acho que já tinham mais de 6 meses, não, eram menos de 6 meses, uma foi com 4 meses, se não me engano, foi 3 meses que travou a primeira vez, né? E aí eu tive que estar extraindo e foi muito doloroso. Então, existem alguns momentos que a gente não consegue amamentar e aí precisa introduzir essa fórmula. Então, como fazer isso de forma sábia para que não ocorra o desmame? Muitas vezes a mãe volta ao trabalho e quer continuar amamentando, não quer desmamar de vez, né? Quer continuar amamentando, ou então tá com muita fissura, tá com muita dor, que é o que geralmente as mães relatam pela introdução da fórmula, que é um dos principais pontos, né? É a dor na amamentação complicada, enfim, e acaba tendo que introduzir. Como fazer isso, como dosar para que não acabe perdendo a amamentação, porque o risco de perder a amamentação quando a gente introduz uma fórmula de forma errada é muito alto. Então muitas vezes o bebê, pela facilidade da mamadeira de ter o líquido mais fácil, ele faz muita força para mamar no seu materno. Na mamadeira é muito mais rápido, aquele líquido, por menor que seja o bico, ele acaba saindo com mais facilidade do que a ordenha que ele faz no peito. Então se a gente não estiver atento, a gente pode acabar perdendo a amamentação, e aí eu sei que para algumas mães é bem dolorido isso, né? Então vamos lá. Como você vai fazer? O ideal é que você estabeleça horários para você amamentar com a mamadeira e horários para você amamentar no seu materno. Por que isso, Cíntia? Outro caso que também pode acontecer, que eu notei, às vezes o bebê tá com baixo peso e aí o leite não tá conseguindo, você não tá conseguindo manter porque o bebê não mama muito, enfim, algumas crianças não conseguem mamar a quantidade ideal. A mãe tem leite, mas a criança não mama. E aí tem que dar a fórmula. Então, nesses casos, como é que a gente faz? Estabeleça horários para fazer a amamentação na mamadeira e para fazer a amamentação no seio. Por quê? Se você dá o seio materno, aí você, não, tirei, vou dar uma fórmula agora. Você acaba mandando a mensagem pro seu cérebro que ele não precisa mais produzir a quantidade ideal, e aí ele diminui a produção, e a tendência é que essa produção vá caindo cada vez mais. Então você não pode dar a fórmula todas as vezes que você der o seio materno. Então, deu mamar no seio materno e logo em seguida dar a fórmula. Não faça isso, estabeleça horários. Por exemplo, vai dar a fórmula pela manhã e à tarde. Então você dá um horário sempre pela manhã, à tarde. E depois você quer fazer pela manhã, à tarde e à noite. E os outros horários você dá peito. Porque o organismo ele vai se estabelecer, ele vai estabelecer a produção para esses horários. Então, pela manhã, assim que a criança acorda, mama o seio materno. Aí, sei lá para as 9 horas você dá a mamadeira. Deu a mamadeira e depois peito. Aí de tarde você dá a mamadeira mais uma vez. E aí peito. E aí de noite tem um horário que você dá também. Então, estabeleça horários. E o resto do dia você dá a amamentação no seu seio, no seio materno. Porque assim, você manda a mensagem pro seu cérebro, ó, nesses horários eu preciso da produção estabelecida. O peito, ele é fábrica, ele não é estoque, ele não armazena, ele é produzido na hora que o bebê tá mamando. E o organismo vai produzindo ali à medida que vai mamando. Então, quanto mais o bebê mama, mais o organismo produz quando o bebê mama. Se o bebê diminui a produção da mamada, o organismo vai diminuir a produção do leite também na hora que o bebê está mamando, entende? Então, você tem que ser sábia e fazer isso. Estabeleça um horário específico, dê a mamadeira naqueles horários específicos e o resto do dia você
você dá o seio materno, porque assim você equilibra a sua produção, vai reduzir um pouco, né, porque você espaçou ali a questão do horário da mamada, mas não vai chegar a secar. Lembrando que introduzindo a mamadeira pode acontecer sim o risco de desmame, tá? Isso pode acontecer, não vou garantir que você vai conseguir conciliar os dois. Quanto menos intervenção da mamadeira, melhor para você continuar a amamentação. Então, se você tiver só um horário, só no máximo ali 2 horários de mamadeira, melhor. E o resto, peito, você consegue manter a amamentação por mais tempo, tá? Pode acontecer, mas fazendo assim, como eu disse, estabelecendo horário, isso reduz e também a questão da produção do seu leite, ele fica mais eficaz. Então, quando a gente introduz um bico artificial, seja ele chupeta ou mamadeira, possa ser que o bebê desmame. Quanto mais novinho o bebê, é mais fácil esse desmame, sabe? Porque o bebê mais novinho, aí ele vai chupar com mais facilidade na mamadeira. Quem disse que ele vai querer fazer a ordenha pesada ali no TT, né? No peito materno. Então, tem essa questão. Pode acontecer, gente, mas é só um si. Em muitos casos não acontece. Comigo não aconteceu. Eu só desmamei quando eu quis. Então, eu introduzi a mamadeira a partir de 6 meses. Meu filho já era maior, já estava se alimentando e tudo mais. E em alguns momentos eu introduzi a fórmula infantil na mamadeira, né? E aí não teve o desmame, mas depois, quando eu quis fazer o desmame, daí eu fiz com 1 ano, eu fiz o desmame. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, deu alguma luz, deu alguma clareada. Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários. Eu vou amar te responder e vou gostar de saber a sua experiência, como está sendo por aí, tá? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.